Olá, pessoas! Eu sou Suzane Duarte, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe mais uma experiência diária para dividir com vocês. Estava eu voltando da escola da minha filha, né? Fui levar ela pela manhã, estava de volta para casa e de longe eu avistei algo que me pareceu uma criança. E esses dias assim de inverno, estava um pouco chuvoso ainda, mas já tinha chovido mais. E aqui onde a gente mora ainda não tem um calçamento, fica aquela lama bem grossa, aquelas poças gigantes de água, toda aquela situação. E lá vinha eu para casa. Quando eu fui me aproximando desta criança, que de fato, né, de longe não dava para perceber direito, mas era uma criança muito pequena. E quando eu me aproximei, eu achei estranho, porque estava um clima frio, meio chuvoso, e tinha muita lama ao redor da criança. E eu fiquei bem apreensiva. Eu disse, meu Deus, essa criança tá sozinha? Ela estava na esquina de uma casa, então não dava para ver se tinha alguém ao lado dela ou por trás. Então, de acordo com o que eu ia me aproximando, eu percebi que de fato ela estava sozinha. E quando cheguei ao ponto de falar com ela ou de checar o que estava acontecendo, a criança sumiu. Correu a criança. E essa casa que ela estava era uma casa de esquina. Eu percebi que ao lado, no caso, ao lado não, por trás da casa tinha uma entradinha. E eu pensei, pode ser que essa entradinha dê no quintal dessa casa ou em alguma outra casa e essa criança esteja lá. Mas e aí? Qual é o meu papel como um ser humano, como uma cidadã, como uma mãe? Eu vou embora, finjo que não vi nada e tudo bem? Ou eu vou lá no finalzinho da casa, nessa entrada, para verificar se a criança entrou, se tem alguém ali e ver o que foi que aconteceu? E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar o espaço do outro, não sou uma pessoa que gosta de estar me intrometendo na vida de ninguém. Mas aquela criança não podia passar desapercebida. Então eu fui lá, entrei, né, nessa rua, nessa esquina, que estava cheia de lama, mal eu conseguia andar sem cair em uma poça. E quando eu cheguei lá no finalzinho da casa, nessa entrada, tinha uma outra casa que dava quintal com quintal, que estava com o quintal aberto. E a criança estava lá, ao longe, não muito perto, mas eu consegui avistar que a criança estava lá. E eu fiquei pensando, pronto, graças a Deus, então a criança está segura. Apesar de aquilo me impactar, porque por ser uma criança numa média de uns 2 anos, estar num dia chuvoso, sozinha, lá na frente da casa, numa casa de esquina, num lugar cheio de lama, não me pareceu uma atitude muito bacana ou cuidadosa de quem estava com a criança, mas tendo em vista que eu também tenho criança, sei como criança é sapeca que deixa a gente desorientado, que a gente acaba perdendo muitas vezes de vista. Então ali eu voltei para casa tranquila, porque eu sei que a criança estava bem, estava com algum cuidador. E a reflexão que me trouxe foi essa, de pensar, de sentir o que é da minha orçada ou o que não é. É meu filho, eu olho. É o filho do outro, para mim não existe. Então, isso me leva a pensar um pouco mais, e que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E se fosse o meu filho, que eu tenho um filho pequeno, eu gostaria que alguém realmente fosse lá verificar se ele estava bem, ou simplesmente que seguisse sua viagem e não tivesse esse olhar para essa criança. Eu devo pensar e refletir se muitas vezes em atitudes do dia a dia eu faço, eu cuido, eu protejo, eu, eu olho para o outro, assim como eu gostaria de que olhassem por mim ou por alguém que é meu, né? Naquela manhã, naquela simples coisa, eu me senti feliz, porque aquela criança me preocupou. Me preocupou ao ponto de eu me meter, de eu entrar na rua, de eu meio que quase invadir um quintal, para ver se a criança estava bem. Mas eu fiquei com aquela sensação de que todos nós somos responsáveis uns
pelos outros e aquilo que acontece ao meu redor, aquilo que muitas vezes, assim, você não procura saber, mas que você acaba sabendo, tem que ter algum sentido. Talvez você tenha algo a fazer naquela situação. Talvez você tenha algo a contribuir naquilo que você está sabendo, naquilo que está acontecendo e que está chegando até você. Então, que eu e que você sejamos corajosos, fortes e que a gente realmente vá lá, que a gente se importe e que a gente se mova na direção daquilo que acontece ao nosso redor, na direção de quem estiver necessitando ao nosso redor. Tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com os amigos. Tchau, tchau!